Oi, pessoal. Vamos continuar aqui com a aula de fotossíntese e quimiossíntese. Então, só para lembrar, a fotossíntese tem duas fases, a fase fotoquímica ou fase de claro e a fase química ou de escuro. A fase fotoquímica tem duas reações importantes, a fotofosforilação e a fotólise da água. Perceba que o nome de ambas tem foto, ou seja, luz. Elas vão utilizar luz, por isso fazem parte das reações de claro ou fase fotoquímica, onde elas acontecem nos tilacoides dos cloroplastos. A fotofosforilação acontece pelos fotossistemas 1 e 2. O fotossistema 1 é formado pela clorofila P700, que ao receber luz, tem seus elétrons excitados que saltam da clorofila e migram, passam por citocromos, né, por uma substância que forma uma cadeia transportadora de elétrons. À medida que esses elétrons passam de uma molécula transportadora para outra, vai havendo geração de energia que é capturada pelo ATP. Esses elétrons voltam para a fotossíntese P700. Por isso, esse processo é chamado de fotofosforilação cíclica, já que os elétrons voltam para o ponto de partida deles. A fotofosforilação acíclica acontece quando elétrons da clorofila P680, que fazem parte do fotossistema 2, esses elétrons são liberados, passam por uma cadeia de citocromos, então por uma cadeia transportadora de elétrons, que também gera ATP, só que esses elétrons, ao invés de voltar para P680, vão parar lá na clorofila P700, que faz parte do fotossistema 1. Tá? Se você observar, tanto aqui você tem uma cadeia transportadora de elétrons, quanto aqui. E à medida que os elétrons vão sendo transportados, eles vão gerando energia. Bom, para repor os elétrons que foram perdidos aqui pelo fotossistema 2, ocorre quebra das moléculas de água, o que nós chamamos de fotólise da água. Lise quebra, foto, luz. Então usa a luz como energia para quebrar a água, né? Ao quebrar a água, os oxigênios são liberados, são aqueles oxigênios que são liberados no processo de fotossíntese, e os hidrogênios vão ser capturados pelos NADP, né, que vão virar NADPH, tá bom? A passagem de elétrons por essas cadeias transportadoras todas, elas fazem com que os prótons, né, os H+, que estão aqui no estroma, sejam bombeados para dentro dos tilacoides. Olha só, havendo muitos prótons dentro dos tilacoides, o que eles querem é voltar para o estroma. E para eles voltarem, eles são obrigados a passar pela enzima ATP sintase, como acontecia lá na cadeia respiratória, na respiração. E quando passa pela ATP sintase, vai gerar ATP. Então, o que a gente viu aqui? Que a primeira fase da fotofosforilação gera ATPs, e a segunda, né, que é o processo acíclico, gera ATPs e gera NADP. O que vai acontecer com essas substâncias? Elas vão lá para a fase química, onde vai ocorrer a fixação do carbono em um conjunto de reações chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, que acontece lá no estroma. Como é que são essas reações? Então vamos lá. Aqui eu tenho o ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, e aqui nós temos uma molécula chamada ribulose de fosfato. Renato, eu preciso saber esse nome? Não, gente. Essa molécula tem 5 carbonos, por isso que esse ciclo é também chamado de ciclo das pentoses. O que acontece é que essa molécula vai reagir com as moléculas de CO2 que foram absorvidas no processo da fotossíntese. E sob a aceleração da enzima rubisco, essa reação gera, ao final, moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, moléculas com 3 carbonos. Note que nessa reação foram utilizados os ATPs provenientes lá da fase fotoquímica e os NADPH, que também vieram da fase fotoquímica. Então essa fase usa o CO2, que a fotossíntese absorve, mais os ATPs e os NADPH, que vieram da fase fotoquímica, formando moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Note que elas têm apenas 3 carbonos. E eu vou precisar de 2 dessas aqui para formar os 6 carbonos da molécula de glicose. Tá bem? O que acontece num resumo aqui? Lá nos tilacoides a gente tem a fotofosforilação, que vai gerar ATP
e vai gerar hidrogênios a partir da quebra das moléculas de água. Então a água entra para ser quebrada, a luz entra para realizar a fotofosforilação, a quebra da água libera o oxigênio, né, liberado no processo de fotossíntese. Aí duas coisas acontecem. Fotofosforilação gera ATPs, então entram ADPs mais Ps que captam essa energia e viram ATPs, e a fotólise da água gera hidrogênios. Os hidrogênios são capturados pelo NADP+, e viram NADPH. Essas duas moléculas, juntamente com o CO2, vão entrar no ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson, que são as reações de escuro, né? Ou reações químicas apenas. Essas reações, então, darão origem às moléculas de glicose. Então, observe que a fotossíntese ela absorve água e CO2, usando luz, e libera oxigênio e libera glicose. O que acontece com essa glicose produzida? A glicose tem aí 4 destinos possíveis. O primeiro deles, mais óbvio, talvez seja a obtenção de energia. Então, a glicose que foi produzida no cloroplasto vai ser enviada para as mitocôndrias, onde vai ocorrer respiração celular, né, com liberação de energia. O segundo processo é armazenamento. A planta pode armazenar parte dessa glicose na forma de moléculas de amido, que podem estar presentes em folhas, raízes, caules. Tá? A síntese de celulose é outro destino da glicose. A celulose é um carboidrato formado por muitas glicoses. E você deve lembrar que as paredes celulares são feitas de celulose. Portanto, para a planta crescer, ou seja, ter mais células, ela precisa de mais celulose para construir as paredes. O último destino da glicose, né? Mais precisamente, o destino é da molécula aqui de gliceraldeído 3-fosfato. Essa molécula pode ser usada também para síntese de proteínas e lipídios, outras moléculas orgânicas geradas pela planta. Aqui termina a fotossíntese, mas eu queria comparar com vocês esse processo com a quimiossíntese. Então, como eu falei para vocês no início, ambos são sínteses de matéria orgânica, vão produzir matéria orgânica a partir de CO2 e água. Só que a fonte de energia dos dois processos é diferente. Na fotossíntese, fotoluz, a energia que vai ser usada vem da luz. Enquanto na quimiossíntese vem de uma reação de oxidação. Dá uma olhada aqui. Várias bactérias podem usar, por exemplo, o sulfeto de hidrogênio, o gás carbônico ou até amônia para realizar a oxidação dessas moléculas, liberando ATPs e hidrogênios, né? Portanto, NADPs, que vão ser utilizados aqui, ó, num processo semelhante ao ciclo de Calvin da fotossíntese. Então, vai entrar CO2 usando ATPs e os hidrogênios trazidos pelos NADPH, e vão formar moléculas orgânicas aqui no final. Tá bom? Bom, espero que você tenha compreendido a aula e qualquer coisa você acessa novamente, né? Volte para tentar tirar qualquer dúvida. É isso aí, vamos continuar firme.